Olá, querido, Deus abençoe a sua vida. Eu sou Antônio Paulino, para alguns, professor Paulino. Nesse vídeo eu quero, de forma resumida, falar um pouquinho acerca da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Corinto era uma cidade grega, era a capital da Acaia. Paulo então permaneceu ali nessa cidade durante 1 ano e meio, na sua segunda viagem missionária. Corinto era uma cidade portuária. No primeiro século era conhecida por suas sensualidades, por suas imoralidades, e destacava-se pela adoração corrupta e sensual à deusa Afrodite, conhecida como a deusa grega do amor. A igreja de Corinto ela foi plantada por Paulo na sua segunda viagem missionária, onde ele foi acompanhado por Silas, por Timóteo e por Lucas. Isso está registrado no livro de Atos, no capítulo 18. O tema dessa carta é solução de problemas doutrinários. E o propósito dessa carta, ela foi escrita para resolver problemas doutrinários e práticos dentro da igreja local. Paulo ele escreve em 1 Coríntios 5, no versículo 1 e 2, ele diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Queridos, em função da cidade de Corinto ser uma cidade promíscua, uma cidade imoral, e ali foi plantada uma igreja, e a igreja ela estava permitindo que essas imoralidades se infiltrassem no seio da igreja. E Paulo ele combate de forma severa esse tipo de comportamento. Não é o fato da igreja ter sido estabelecida ali que ela vai permitir essa licenciosidade, essa permissividade. O mundo não pode entrar na igreja. E pela cidade ser promíscua, e aqueles que se converteram ao cristianismo, eles precisavam ter um comportamento. Paulo diz lá em 2 Coríntios, quem está em Cristo, nova criatura é. Então, durante sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo escreve a primeira epístola aos Coríntios. Ele escreve lá da cidade de Éfeso, tendo como objetivo abordar inúmeros problemas que existiam no seio da igreja, como nós citamos aqui: sectarismo, incesto, processo, fornicação, casamento, divórcio, ingestão de alimentos oferecidos a ídolos, a ceia, os dons espirituais. Era muito confusa essa igreja. Enquanto estava em Éfeso, Paulo ficou ali durante 3 anos, em sua terceira viagem missionária. Lucas, ele aborda esses fatos em Atos capítulo 19. E ele diz que alguns da casa de Cloé trouxeram notícia de que a situação não estava boa em Corinto. 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 10 a 12, diz assim: havia divisões, partidos. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Eles estavam permitindo que o mundo entrasse no seio da igreja. E Paulo, ele continua dizendo, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servo por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus quem efetua
o crescimento. Paulo não queria nenhuma glória para ele. Paulo sabia e entendia que ele era simplesmente um instrumento nas mãos de Deus, assim como nós devemos ser também instrumento nas mãos de Deus, e que não haja nenhuma glória humana, nenhuma vanglória. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. E Paulo, ele pegou pesado com a igreja, mostrando que o culto, a personalidade é pecado. Tanto é pecado como essas mazelas que se infiltraram no seio da igreja. A cidade de Corinto, queridos, era uma expressão de imoralidade no primeiro século. Por ser uma cidade portuária, onde existia um templo a Afrodite, e nesse templo, cerca de 1000 prostitutas, elas prestavam culto a Afrodite, e a igreja estava se assemelhando a esse comportamento que foi extremamente reprovado pelo apóstolo Paulo, é reprovado por Cristo, é reprovado pelas Escrituras. Então, aquele lugar é infame por sua sensualidade, por sua licenciosidade exacerbada. Esses fatos eram sinônimo de corintianizar, é uma expressão que significava imoralidade. E vale lembrar que existia a igreja de Deus ali em Corinto e que ela precisava fazer a diferença. Como a igreja de Deus nos nossos dias, ela precisa fazer a diferença onde ela for plantada. O mundo está aí, mas o mundo não pode se infiltrar na igreja e as lideranças e o crente permitir, porque a igreja ela foi separada para uma missão de servir ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, continue seguindo nosso canal, compartilhe, dê um like, e que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Muito obrigado pela sua atenção e um abraço.